Olá, turma, tudo bem? Espero que estejam bem. Canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. Eu sou o professor Rogério Rodrigues e iremos ver um pouco sobre lutas. O judô, nós vamos conhecer um pouco aqui da sua essência, a sua origem, o seu desenvolvimento, tipos de golpes e como se faz a pontuação, como se desenvolve a luta do judô. Mas é muito importante saber diferenciar lutas de briga. É muito importante. O que é a briga? A briga é o combate corpo a corpo, ilegal e sem regras. Não há normas. Na briga, a violência está iminente. Então, quando há violência, há a possibilidade de se machucar e, às vezes, até levar à morte. Então, jamais briga. Evitem o máximo. Já a luta é um combate legal e com regras. Existe um local específico para a prática das lutas e, se você aprende a lutar, jamais use suas técnicas de luta em brigas ou para levar vantagem sobre os seus colegas. Ok? Violência, jamais. O judô, o que quer dizer judô? Caminho da suavidade ou caminho suave. O ju significa suave. O do, caminho. Então, a junção das duas palavras é o caminho da suavidade. O judô é uma arte marcial japonesa que foi criada pelo mestre Jigoro Kano. Ele é um esporte de contato e foi criado em 1882. Em grande parte, o judô deriva do jiu-jitsu. Em grande parte porque Jigoro Kano se inspirou em várias outras artes marciais, tá? Esse jiu-jitsu onde ele se inspirou é um jiu-jitsu japonês, não é o nosso brasileiro. O nosso brasileiro já é uma adaptação também do jiu-jitsu japonês, tá? Esse jiu-jitsu era praticado pelos samurais e utilizava o corpo para atacar e para defender. Esse é o criador do judô, Jigoro Kano. Além de desenvolver técnicas de combate do esporte, Jigoro Kano aliou essa arte com a filosofia Ippon Shobu, luta pelo ponto perfeito. Então, além de desenvolver o físico, ele procurou, com o desenvolvimento do judô, um aprimoramento geral, global, do praticante. Aqui está os 3 princípios do judô. O princípio da máxima eficiência, com o mínimo de esforço do corpo e do espírito. Princípio da prosperidade e benefícios mútuos. E o princípio da suavidade. Os principais objetivos do judô são desenvolver técnicas de defesa pessoal, aprender com os golpes do judô a se defender de agressões, fortalecer o físico, a mente e o espírito de forma integrada. Então, ele procurou não apenas desenvolver o físico com a criação do judô, mas a mente e todo o corpo de forma integrada. O judô foi introduzido nos Jogos Olímpicos em 1964. Esses jogos foram realizados em Tóquio. Foi introduzido porque o judô era o esporte mais praticado no Japão, tá? As regras do judô, vamos conhecer um pouco. O judô se pratica em um tatame que mede de 14 a 16 metros, tá? O tempo de combate tem a duração de 5 minutos para os homens e 4 minutos para as mulheres. Caso, ao final desse tempo, nenhum atleta vença, ou por pontos ou por ippon, há um golden score, que é um tempo extra de 3 minutos, onde o primeiro atleta que executar ou marcar o primeiro ponto é o vencedor da luta. O principal
objetivo da luta é projetar o adversário para o solo, fazer com que ele caia de costas no solo. Esse movimento de projetar o adversário tem que ser de forma veloz e de forma eficaz. A vestimenta do judô. É obrigatório se utilizar a vestimenta. Na sua origem, o judô utilizava apenas o kimono branco, que se chama judogi. O judogi é uma composição de todas as peças. O casaco, que é o agi, a calça, que é o shitabaki, e a faixa, que é o obi. O judogi pode ser branco ou azul, tá? Esse azul, ele foi introduzido posteriormente, quando o judô começou a se popularizar e as lutas passaram a ser transmitidas na TV. Então, ele serve para facilitar o árbitro, para identificar os atletas, assim também como para facilitar a visualização e a identificação do atleta através da TV, nas lutas transmitidas pela TV. Os judocas são classificados em duas categorias. O kyo, que são os iniciantes, e o dan, que são os peritos, que são os mestres, que são os mais graduados. Eles são identificados por faixas que usam na cintura. E essas faixas, elas são classificadas por cores. O obi, o kyo, desculpa, a ordem de graduação é decrescente. As faixas têm cores branca, que é a primeira, como ela é decrescente, ela é a oitava. São 8 faixas para o kyo, que são os iniciantes. A branca, que é a oitava faixa, a cinza, a azul, a amarela, a laranja, a verde, roxa ou azul, que é a segunda, e a primeira, que é a maior graduação dos iniciantes, a marrom. Já no dan, que são os peritos, a numeração é de ordem crescente, de acordo com o seu valor. De 1 a 5 dan é a faixa preta, são chamados faixas pretas. Do sexto dan ao oitavo é a vermelha e branca rajada, ou seja, há uma mescla na faixa de branca e vermelha. E o 9º e o 10º dan, que é a máxima graduação do judô, é a faixa totalmente vermelha. Existe apenas um dan máximo, que foi atribuído a Jigoro Kano. Ele é o único que tem, que é o dan, é o 12º dan. Ele é o único que tem esse dan, por ser o criador, o idealizador, o divulgador do judô. O objetivo do judô, da luta em si, é vencer, valendo-se dos seguintes pontos. O ippon. O ippon é um ponto completo. É um nocaute. É quando a luta finaliza. O ippon, ele é aplicado com velocidade e precisão. Com isso, fazendo com que o adversário caia de costa totalmente no solo. Outra forma de se conseguir o ippon é imobilizando o seu adversário por 25 segundos. Outra pontuação é o vazare, é o meio ponto. O vazare é quando o atleta é derrubado, porém não tem força, não tem precisão, não tem velocidade. E também se consegue o vazare quando imobiliza-se o adversário de 15 a 19 segundos. Aplicando 2 vazares, essa pontuação se transforma em ippon e a luta se encerra. Cabe salientar que antes, na pontuação do judô, existia o koka e o yuko, que foram recentemente tirados da pontuação. Atualmente só se utiliza para pontuar o judô o ippon e o vazare. Os movimentos do judô são baseados em técnicas que envolvem diversas partes do corpo, tais como pés, braços, pernas e quadris. Esses movimentos são as técnicas do judô. Existe a técnica do Nagewase,
que são as técnicas que acontecem em pé e que envolvem movimentos com os braços, pernas e quadris. E a técnica do Kata Mawase, que são as técnicas que acontecem no chão, no solo, no tatame, e que envolvem técnicas de imobilização, estrangulamentos e chaves de braço. Principal fundamentação do judô é você utilizar a força e o equilíbrio do adversário contra ele mesmo. Você desequilibra ele usando a própria força dele, do seu adversário. Agora eu vou deixar aqui um desafio para vocês. Pesquise e cite as técnicas do judô. Nós acabamos de ver. Quais são as técnicas de Nage-waze? 2. Quais são as técnicas do Kata Mawase? Pesquise e nos responda.